mesmo, basta instalar. Começa agora o programa Ponto Final. A apresentação: Diógenes Barbosa e Leonardo Cícero, aqui na Rádio Capital do Agreste. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital do Agreste, 10h01, neste sábado, dia 19 de abril de 2025. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Capital do Agreste. Leonardo, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvinte da Rádio Capital do Agreste, especificamente do programa Ponto Final. Bom dia, Renata. Olá, bom dia a todos. Vamos para uma entrevista, né, neste sábado, recebendo hoje o Frei Gabriel. Bem-vindo ao programa, Frei. Muito obrigado, agradeço imensamente pelo convite e acolho também a todos que estão nos acompanhando, tanto pela rádio como pelas nossas redes sociais. Bem lembrado, Frei. Lembrando que a transmissão acontece simultaneamente pelo nosso sinal, pela rádio, pelo www.radiocapitaldoagrestefm.com.br, mas também pelo YouTube, Rádio Capital do Agreste. E aí você tem a opção, logicamente, de nos acompanhar, de ver tudo o que acontece aqui nos estúdios, nos bastidores. Bom dia, Maicon, que acabou de chegar por aqui também. Maicon, que é nosso produtor, que hoje vai estar dando suporte nas mídias sociais. Frei, para iniciarmos nossa conversa, né, a nossa conversa que tem como tema, logicamente, a Semana Santa, para a gente discutir um pouquinho de qual o simbolismo dela para o católico, né? Por que Semana Santa? Por que chama-se Semana Santa? Pronto, essa dúvida é muito comum nas pessoas, principalmente em outras religiões, que alegam que todo dia é santo, toda semana é santa, assim como dizem também, toda água é benta, não precisa benzer nada, toda água já é benta. Só que esse termo, Semana Santa, já está presente no começo do cristianismo, que na verdade, ali já no século III, com os santos padres, né, que nós chamamos os pais da igreja, já aparecia o termo de Semana Maior, a grande semana, né, ou então Semana Penosa, ou Semana da Indulgência, foram surgindo, né, e o Semana Santa é um desses, digamos assim, apelidos que foi dado para essa última semana da Quaresma, desse tempo, né, de intensa penitência e dos últimos dias de Jesus aqui na Terra. Então, se dá Semana Santa pela sacralidade dos acontecimentos desses últimos dias, que são principalmente o Tríduo Pascal, ao qual nós abordaremos depois, né, e o início, que é o Domingo de Ramos, ali, né? Frei, é muito comum que as pessoas acharem, como você já falou aí na sua fala, que os católicos escolhem uma semana para ser santa. Uhum. E aí muitos dizem, a gente vê muito em redes sociais, passa a vida toda pecando, na Semana Santa não come carne e quer ser santo. Exato. Então, assim, são alguns termos que são colocados na religião católica, né, que incomoda quem é católico e muito mais quem não é. Sim. Porque não querem seguir. Para entender melhor como funciona o calendário litúrgico, o calendário da Igreja Católica, quando começa, porque não é o mesmo calendário comum, né? Começa em janeiro. Exato. Mas assim, para a gente entender mesmo o sentido da Semana Santa, eu acho que era importante o senhor trazer para a gente o início do calendário da Igreja Católica. Pronto, perfeito. Foi uma coisa que você falou que é muito importante. A Igreja Católica, ela tem o seu próprio calendário. É tanto que o ano para os católicos, no calendário litúrgico, ele termina primeiro do que o ano civil, né? Quando nós vivenciamos ali a festa de Cristo Rei, né? Aqueles dias antes do Advento. Então, o ano litúrgico, ele começa mais ou menos ali em novembro, certo? Com o Advento, que é também um período de preparação para o tempo do Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, começa ali, e você vê que o ano civil, ele começa em janeiro, né? O ano católico, ele é um pouco mais atrás, certo? Então, dezembro, ali, novembro, dezembro, é o começo do ano litúrgico, certo?
e ele vai prosseguindo pelo tempo do Natal, ali aqueles primeiros acontecimentos na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o seu batismo, a Epifania, né, que é a manifestação pública de Jesus com os reis magos, e vai prosseguindo até nós chegarmos na quarta-feira de cinzas, certo? Que também vamos abordar mais detalhadamente, e aí que se inicia essa grande quaresma da igreja, que são 40 dias de preparação para podermos chegar à Semana Santa e à Páscoa, que é o centro mesmo do ano litúrgico, ali todo o tríduo visando a Páscoa. Então, tem esse período de preparação, e a Semana Santa, a Páscoa, o tempo pascal também, certo? Que ali compreende cerca de 5 semanas, aí vem a Ascensão do Senhor, né? E depois todas as outras festas maiores, os dias de preceito, como Corpus Christi, né? E volta para o tempo comum, que é aquele tempo ordinário da igreja, até chegar novamente no final e começar no advento do ano seguinte, certo? Frei, para o católico, o que representa a Semana Santa? Pronto, a Semana Santa para o católico deve ser o período de maior preparação. Se a Quaresma já foi esse tempo de preparação, então a Semana Santa deve se intensificar. É por isso que as várias igrejas do mundo, as várias paróquias, elas, para esse tempo, organizam eventos memoriais, né, celebrações, que ajudam o fiel entrar no mistério. Por exemplo, na quarta-feira santa, é um costume muito antigo se rezar o ofício de trevas, não é? Até algumas pessoas falam assim, é das trevas, né? Não é das trevas, não é do mal, é o ofício de trevas, porque faz aquela lembrança ao dia de que Judas entregou Jesus, que foi o dia da traição, né? Então, as paróquias organizam meditação das 7 dores de Nossa Senhora, mutirões de confissões, onde vários padres estão ali presentes para atender os fiéis, porque se tem uma afluência muito maior de pessoas, né, muitas pessoas procuram a confissão nesse período da Semana Santa, por isso que é muito importante a vivência, né, da Semana Santa, e tudo visando a participação do tríduo, né, do tríduo pascal, com a quinta-feira santa, a sexta-feira e o sábado da vigília, para celebrarmos bem. Então, essa é a importância, né? Se tem um grande valor, né, a Semana Santa por causa disso. E é interessante quando o senhor traz, né, essa organização da Igreja Católica, porque muitos que não conhecem julgam que é uma bagunça. Uhum. Mas, tipo, é a única igreja que se celebra em todo lugar do mundo a mesma liturgia, correto? Sim, exatamente. Apesar de haver algumas variações em outros locais, né, questão de rito, por exemplo, no Oriente, né, mas o calendário em si, ele é organizado dessa forma, né? Se tem a Páscoa como centro, né, ela realmente muda a cada ano, é uma crítica que muitos protestantes, por exemplo, eles fazem contra a igreja, que é assim, como é que pode Jesus morrer numa sexta-feira santa num ano e na outra sexta-feira santa já ser outra data, né? Como assim a data da morte de Jesus muda? Mas é por causa da Páscoa, né, da centralidade da Páscoa. E o Concílio de Nicéia, ali no ano de 325, ele estabelece uma regra para se definir a data da Páscoa. Por isso que tem essa mudança, né? Ela é sempre celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de primavera. O equinócio é um evento astronômico que marca o momento em que o Sol cruza a linha do Equador, né? Então, faz com que ali o dia e a noite tenham quase a mesma duração. Então, visando essa data da Páscoa, é que a igreja organiza o restante do ano,
né? Por isso que a data da Páscoa, ela muda, apesar dos sumos pontífices nos últimos anos estarem tentando fixar uma data da Páscoa, mas foi uma definição do Concílio de Nicéia que até hoje está vigente, definir a Páscoa após esse evento astronômico. Por isso que a Semana Santa sempre cai em datas diferentes no ano litúrgico, é justamente por causa disso, né? E todo o calendário da igreja gira em torno dessa celebração da Páscoa, né? Por isso que se tem essa mudança. Antes da Semana Santa, a igreja vivencia a Quaresma, certo? Uhum, sim. Nesse período é muito comum que os fiéis realizem penitências. De onde vem essa tradição e o que significa fazer penitências? Pronto, então aqui nós vamos entrar em dois tópicos, tanto o histórico como o espiritual. E principalmente o espiritual, porque ficar apenas no histórico, né, nós reduziríamos muito a vivência da penitência, certo? Então, se tem essa ideia da penitência, porque a Quaresma representa para nós o período que o próprio Salvador fez a sua penitência no deserto, aqueles 40 dias, né, de preparação. O texto fala que Jesus, ele foi batizado e o Espírito do Senhor o conduziu para o deserto para ali ser provado, para ser testado, certo? O Santo Tomás de Aquino, um doutor da igreja e teólogo, diz que é próprio do Espírito Santo levar os fiéis para o deserto. Por quê? Porque é a purificação, entende? Então, baseado nesse deserto de Jesus, os 40 dias que ele passou sem comer e sem beber, sendo ali testado pelo demônio, os fiéis, os cristãos, visando a celebração da Páscoa, começaram também a imitar Jesus nessa preparação dos 40 dias. Então, vão se surgindo práticas penitenciais à imitação do Cristo, porque nós sabemos que Jesus, ele foi concebido, não é, sem pecado também, ele não tem pecado. Então, assim, essa purificação de Jesus não é nem tanto para livrá-lo de pecados, porque nós sabemos que Jesus não pecou, né? Mas para vencer o demônio e nos mostrar como vencê-lo. Então, ele vai para o deserto ali para fortalecer também a sua natureza humana, porque nós sabemos que ele era homem e Deus, e para nos mostrar como vencer também o diabo, certo? Cada tentação, se nós formos analisar, elas têm como se fosse uma psicologia por trás, né? Onde Jesus vence aqueles clássicos adversários do homem, né? A carne, o demônio e o mundo, né? São as tentações do ter, do poder e do prazer, né? Então, cada uma tentação tem um objetivo específico para seguir, para nós podermos seguir isso como exemplo e colocarmos em nossa vida a prática do combate, né? Porque se nós não entendermos que Jesus ele veio nos salvar, nos dar a vitória de um combate espiritual que estava acontecendo, nós vamos esvaziar o sentido da penitência, tá? Então, nesse sentido histórico, seria basicamente isso, certo? A exemplo de Jesus, nós também nos penitenciarmos para nos preparar. E assim, levando para o âmbito espiritual, a penitência, ela tem uma pedagogia por trás, né? A mortificação. Por quê? Porque se nós formos parar para pensar, levando para o âmbito assim mais espiritual de Deus, né? Deus, ele, de certa forma, não precisa das nossas penitências. Assim como também não precisa das nossas orações, né? Isso está bem claro no catecismo também, certo? De que Deus, ele não criou o mundo para aumentar nada nele, né? Para aumentar a sua glória, mas para uma manifestação. É diferente, por exemplo, da cultura grega, que se pensa que se os deuses não receberem as orações dos mortais, eles vão ficar enfraquecidos, né? O Deus judaico-cristão, ele não é assim. Somos nós que precisamos dessas práticas
tanto as penitenciais como devocionais, oracionais. Então, somos nós, certo? E a pedagogia da penitência e da mortificação, né, do jejum, inclusive, é essa. É de que nós, conseguindo controlar essas coisas, esses instintos, nós poderemos dar uma resposta mais firmes para Deus. Por exemplo, tem alguns padres da igreja que veem no combate da luxúria, certo? Do pecado da luxúria, o jejum como uma forma eficaz. Por quê? Porque eles pensam o seguinte, veja, você está enfrentando problemas com o sexo desregrado, né? Você está com problemas com a luxúria, então o que é que você faz? Você se dedique a jejuar. Por quê? Porque eles imaginam que se você não consegue controlar nem a boca, você vai controlar mais o quê? Né? Então, são coisas assim pequenas que por trás têm um significado maior. Quando você tem esse controle do que você vai comer da boca, né? Você ali consegue controlar coisas maiores, porque se entende que você se privar de um alimento é uma coisa simples que todo mundo poderia fazer. Né? Mas quando você não consegue nem dominar isso, você vai dominar mais o quê? Né? Então, todas as práticas de penitência, elas têm esse objetivo, de ser, sim, uma forma exterior, mas que você ali possa, no interior, mudar algo, certo? Né? A mesma coisa, por exemplo, quando a gente vê, né, aquelas penitências, o Papa beijou o chão, né? Por exemplo, o João Paulo II, toda vez que ia visitar um local, ele beijava o chão, né? Pronto, o beijar o chão, como um exemplo de penitência, né, é uma prática que combate o orgulho. Por quê? Porque não é simplesmente beijar por beijar, que até um pagão poderia fazer isso. Tem todo um simbolismo, né? Isso, exato. Então, o beijar o chão é uma prática que exerce a humildade, porque se entende o quê? De que quando você beija aquele chão, você traz à mente que você veio dali, você é pó, entende? Então, não podemos esvaziar a penitência de beijar simplesmente por beijar, mas temos que trazer à memória aquilo, né? Que eu sou pó, eu vim desse chão, né? Porque se tem o sentido que o homem veio da lama, né? O Gênesis traz, e vou voltar para ali. Então, é um sentido. Consegue perceber que não é um gesto vazio, né? Às vezes a gente fica impressionado com grandes penitências, né? Por exemplo, São Francisco de Assis, um homem grande penitente, né? Se tem uma história de que ele foi para uma certa ilha, levando apenas 2 pãozinhos, né? Acompanhado de um homem, né? Para passar ali a quaresma, essa quaresma que nós estamos vivenciando. E ali, depois, quando o homem retornou para buscá-lo, viu que daqueles 40 dias sem comer nada, ele só tinha consumido metade de um dos pães. Né? Você veja ali. E ainda disse que se foi, ele consumiu só para imitar Jesus. Né? Que se fosse por ele, ele nem teria consumido. Porque depois o texto diz no Evangelho que depois das tentações de Jesus, alguns anjos vieram servi-lo. Né? Um evangelista traz isso. Então, não pode esvaziar a penitência, ela não pode ficar vazia, ela não pode ser somente o exterior. Tanto que outro santo da igreja, o São Francisco de Sales, não de Assis, né, esse é o bispo, né, esse é o de Sales, ele diz que as penitências, as mortificações que são mais preciosas são as interiores do que as exteriores, porque se entende que no interior você consegue ter um fruto maior. Né? E interior, eu digo, por exemplo, assim, você conseguir suportar uma injúria é muito mais fácil, quer dizer, é muito mais difícil, né, você suportar uma injúria calado, do que alguém simplesmente dizer assim, olha, a nossa penitência de hoje é você beijar o chão. Então você vai, beija, acabou. Né? Agora é muito mais difícil você suportar uma injúria calado. Né? Agora, é claro, isso também se tem um mérito muito grande. Na nossa vida interior, cada uma dessas penitências, desses gestos, dessas práticas, se adquire um mérito para o céu. Não é simplesmente isso levando para o lado espiritual, né? Você fez ali, pronto, acabou. Não. Você conseguindo fazer um ato penitencial, você consegue se fortalecer cada vez mais.
Né? Se você faz... E se aproximar, no caso, de Deus. Isso, exatamente. Tem um relato que se encontra num livrinho, um tratadozinho pequeno, chamado Tratado da Castidade, que é de Santo Afonso Maria de Ligório. Outro também santo, né, o padroeiro dos confessores, e ele diz que, se eu não me engano, Santa Catarina de Sena, estava passando por muitas dificuldades em relação à pureza. E ela pedia muita ajuda a Jesus para se livrar daquilo. Mas parecia que o auxílio não vinha. Né? Então, depois que ela venceu aquilo, né, que Jesus apareceu para ela, ela perguntou: meu Senhor, onde é que o Senhor estava nesse momento tão difícil, né, da minha vida? Né? E ele diz que estava no coração dela, vendo aquelas lutas, aquelas batalhas, e ele dá a conhecer que depois daquilo ela tinha ficado mais pura do que antes. Porque realmente é assim, se você consegue vencer algo, você se fortalece mais a respeito daquilo. Né? É diferente se você sempre tem costume de cair nos mesmos erros, nos mesmos pecados, é diferente, né, do que quando você vence. Então, por exemplo, se você está sob uma situação que você precisa ser forte, né, resistir a alguma coisa, pronto, você está fazendo um jejum, e você, sei lá, vai na padaria só comprar o pão, né? E você ali na vitrine vê os bolos, certo? Se você resiste àquilo e volta para casa sem comer o bolo, né, que você viu, que deu vontade, pode ser que na próxima vez que você for ali, você terá mais facilidade em resistir do que se você tivesse caído. Então, é uma pedagogia por trás, né? Primeiro não, nesse caso, exerce um papel fundamental, né? Sim, com toda certeza, viu? E é aquilo, né? Eu fiz a penitência da abstinência de carne, os 40 dias da quaresma. E aí eu precisei acompanhar um cliente em um restaurante onde tinha um rodízio de carne. Então, assim, é uma luta. Com certeza. Né? E assim, como o senhor falou, Deus sem a gente é Deus. Né? Não foram com essas palavras, mas é isso. Deus sem a gente é Deus. Perfeito. E nós sem ele somos nada. Não somos nada. E assim, ele não precisava ir para o deserto, ser provado porque ele era Deus. Mas ele foi para ver a nossa capacidade enquanto homem. Sim, ele ali está vencendo por nós as tentações do maligno. Por quê? Porque o próprio Adão, ele pecou, ele caiu na tentação. E Cristo não é o novo Adão? Então é preciso que ele vença naquilo que o Adão antigo falhou, entende? Ele ali está em nome da humanidade vencendo Satanás e os demônios, né? E veja, o demônio, ele é astuto, porque se você analisa os textos das tentações de Cristo, o demônio só joga passagem bíblica, né? Então é até engraçado dizer, mas parece que o demônio conhece mais a Bíblia do que nós, porque ali ele só joga passagens bíblicas. Você vê em todas as tentações ali, o demônio ele quer tentar Jesus com a própria Sagrada Escritura. Quando ele diz, né, jogue-se daqui, Deus vai mandar anjos para te segurar, para que seu pé não se fira em alguma pedra. Isso aí ele está jogando um salmo para Jesus, né? E Jesus também responde com a palavra de Deus. Né? Então, veja o sentido que Jesus nos dá de vencer as tentações para nós, para que assim nós pudéssemos ter o exemplo dele em primeiro lugar. Ele é a nossa força, né? E assim, ele conhece tanto a capacidade humana, os limites humanos, que eu acredito que naquela caminhada até o Calvário, onde ele foi ajudado para levar a cruz até onde seria crucificado mesmo, ali foi ele nos ensinando que em muitas fases da nossa vida a gente precisa do outro. Sim, porque ele não precisava de ajuda para cumprir a missão, para que fosse cumprida as escrituras. Mas ele fez aquilo para dizer que muitas vezes em nossa vida, acredito eu, como humano, que falha, que cai, que a gente precisa do irmão para levar o nosso fardo. Sim, a caminhada do Calvário, Jesus com a cruz, ela pode ser lida de várias formas também, certo? E a imagem ali do Cirineu, daquele homem que ajuda Jesus a carregar a cruz, para nós
tem também este exemplo de que uma cruz, por mais pesada que ela seja, pode se tornar leve com a ajuda do próximo. Isso nós vemos tanto no sentido místico com os santos, muitos santos, inclusive um da ordem que eu sou professo, o Padre Pio, ele dizia que queria ser o Cirineu de Jesus, tanto que se tem uma imagem dele, ele carregando a cruz, e também no sentido de, entre nós mesmos, nós como irmãos, de ajudarmos a carregar a cruz um do outro, certo? Tem esse sentido também. Vamos para o intervalo, tomar uma água, respirar alguns 2 minutinhos antes de seguir com a nossa programação. Antes do intervalo, só uma observação, temos algumas participações já aqui pelo YouTube, a Fátima Melo mandando aplausos, a Aline Carvalho desejando bom dia para todos nós que estamos aqui na bancada, dizendo parabéns, meninos, pelo programa, pelo assunto da pauta de hoje, que é muito esclarecedor, e também dizendo ao Frei que é excelente, que é uma excelente explicação que o senhor está trazendo para a gente. Eu que agradeço, viu? Bem, a Maria de Lourdes, né, fez duas participações já por aqui também. Francisco de Sales, um grande santo, e também que está acompanhando, né? Uhum. Obrigado, Maria de Lourdes, pela sua participação, logicamente. Voltamos daqui a pouquinho, após o intervalo, com o programa Ponto Final. Nos intervalos do nosso programa, a gente traz músicas que é dedicado a nós, para fortalecer a nossa cultura, sabe? E aí, para hoje, especificamente, Não saia daí, o programa Ponto Final volta já, aqui na Rádio Capital do Agreste. Eu conheço. Sempre o Frei Josias, às vezes, vai celebrar lá, né? Jesus Misericordioso. Depois eu vou ver uma pessoa para dar um treinamento. Fecho os meus olhos, sinto tua presença, tua leve brisa, toca o meu coração, sempre me amou, fez tudo por mim, é lindo teu amor. Preciso de ti, Jesus, ouço teu chamado, quero te seguir, muda meu coração. Estou aqui, Senhor, toca minha alma, tenha misericórdia, Senhor Jesus, muda minha história. Quero viver, Brasil! Quero viver Para certo. pra ti, Senhor. Fecho os meus olhos, sinto tua presença, tua leve brisa, toca o meu coração, sempre me amou, fez tudo por mim, é lindo teu amor. Preciso de ti, Jesus, ouço teu chamado, quero te seguir,
muda meu coração. Estou aqui, Senhor. Toca minha alma, tenha misericórdia, Senhor Jesus, muda minha história. Quero viver, quero viver. Toca minha alma, tenha misericórdia, Senhor Jesus, muda minha história. Quero viver pra ti, Senhor. Pra ti, Senhor. Estamos de volta com o programa Ponto Final. Apresentação: Diógenes Barbosa e Leonardo Cícero. Voltando aqui do estúdio da capital do Agreste, agora são 10 horas e 32 minutos, né? A gente, como de costume, nos nossos intervalos, a gente toca música. E hoje, para fazer jus, né, à entrevista, né, Semana Santa, a gente trouxe a música Toca Minha Alma, do Ministério Jesus Misericordioso. É uma comunidade de vida de Caruaru, que tem uma bela história aí de anúncio ao Evangelho, a Jesus Cristo. É uma comunidade de vida, onde tem algumas pessoas que moram lá e que vivem da providência e vivem para evangelizar. Então, eu acredito que é uma música muito forte e toca mesmo a alma de quem ouve com esse olhar mais espiritual. Então, vamos continuar, né, nossa entrevista. Tem pergunta aí, Diógenes? Temos perguntas aqui no nosso chat do YouTube. Bem, perguntas, inclusive, sobre o assunto e também curiosidades, Frei, sobre a própria ordem. Tá certo? Certo. Temos várias participações, na verdade. O segundo bloco parece que vai ser bem movimentado em termos de interação dos nossos ouvintes da Rádio Capital do Agreste. Bem, a Esther mandou um parabéns, dizendo que o conteúdo está excelente. O Eri Cavalcante mandou palmas. Desculpa, a Eri Cavalcante mandou palmas. O Frei Arthur também está mandando saudações. Caríssimo irmão, Frei Arthur. E ele disse caríssimo confrade. Pois é. O Frei Arthur também disse que está em sintonia, logicamente, com a nossa programação. O João Lucas dizendo bom dia, sempre muito bom aprender com o irmão Frei Gabriel. Deus abençoe cada vez mais todos vocês. Amém. O Arildo Cavalcante fez uma pergunta. Qual o nome do chapéu que o senhor está usando? Pronto, o chapéuzinho aqui, né? Pronto, o nome é Solidel, certo? Que vem do latim, né? Só a Deus, né? Só de Deus. É um sinal de consagração dos religiosos, certo? De modo geral. É baseado também no kippah, né? Dos judeus, certo? Ele, por um tempo, para nós especificamente, frades franciscanos, teve mais um sentido de cobrir a tonsura, porque o cabelo dos frades eram tonsurados, como o de Santo Antônio, raspado em cima e embaixo, e só aquele cabelinho fininho, porque era o sentido também da coroa de espinhos, né? Hoje em dia, com a reforma, saiu, né? Mas era aquele sentido da coroa de espinhos, e em cima fazia frio nas regiões, e os frades colocavam. Depois ele tem também um sentido espiritual, que é esse de consagração, certo? O Papa usa o solidel branco, os bispos também naquela cor rosa, certo? O padre diocesano que tem a batina preta pode utilizar na cor preta também, certo? E seria mais ou menos nesse sentido, tá? Aqui perguntaram, né, já tomando sua vez, né, mas para emendar
como ele fica preso na cabeça, né? Que eu tô vendo aqui. Pois é. Viu? Mas assim, ele é solto, praticamente. Ele encaixa, né? Ele não tem nada embaixo. Uns ou outros que colocam um brochezinho, um pinça, alguma coisa para segurar, né? Um velcro, mas ele é solto. Ele encaixa na cabeça. Perfeito. Nós temos outras perguntas, logicamente, mas vamos seguir com a nossa entrevista. Antes de virar o bloco, nós traremos as respostas. O Frei trará as respostas para vocês, tá bom? Bem, na última pergunta nós falamos sobre a Quaresma, né? Certo. O período que antecipa a Semana Santa e a celebração que marca o início da Quaresma é a missa da Quarta-feira de Cinzas. Uhum. Por que Quarta-feira de Cinzas e qual a origem das cinzas usadas na celebração da missa? Pronto. As cinzas, em toda a Sagrada Escritura, quando são mencionadas, é um sinal de penitência. Como nós estávamos falando aqui do beijo do chão, a humildade, o gesto de humildade, as cinzas querem trazer para nós o simbolismo de que nós somos pó. É tanto que quando o sacerdote ou o ministro vai colocar as cinzas, ele diz isso. Lembra-te que és pó e ao pó has de tornar. Aquela passagem do Gênesis. Pode também ser dito convertei-vos e crede no Evangelho, porque tem esses dois sentidos. Da penitência e de memorar ali o nada que é o ser humano. Relembrar da morte também, certo? Vamos nos tornar pó, cinzas. Então, a igreja, sabiamente, usando, mais uma vez, a sua pedagogia de mãe, que a igreja é mãe e mestra, ela coloca para este início, que é o início da Quaresma, a celebração das cinzas, para que os fiéis possam acolher este tempo que se inicia com uma verdadeira contrição e com um verdadeiro arrependimento. Apesar de não ser uma missa de preceito, mas é muito recomendado que os fiéis possam ir até a igreja para receber as cinzas, certo? Que ela pode ser dada tanto na testa como na própria cabeça. O importante é que se tenha o sentido. Mais uma vez, repito, não é simplesmente cinza por cinza, mas o sentido por trás daquilo, daquela celebração. Aquelas cinzas, elas são extraídas dos ramos do domingo de Ramos do ano passado, certo? Então, ano passado se teve o domingo de Ramos, ali a igreja, né, uma equipe preparada, pegou ali e transformou aquilo em cinzas para distribuir aos fiéis. Igual os ramos deste ano foram guardados também, vão ser as cinzas do ano que vem. Então, tem um sentido também de vida e morte, certo? Seria essa praticamente a origem das cinzas e, claro, trazendo também do sentido bíblico. A igreja nunca assim, inventa as coisas do nada. O Papa acordou e eita, isso poderia dar certo. Não, tem um sentido por trás, né? Nós, se fôssemos fazer um estudo mais aprofundado, veríamos que na Sagrada Escritura, quando se vai expressar a contrição, o arrependimento, é isso, é se vestir de sacos e se cobrir de cinzas. É um sentido trazido daí, principalmente do Antigo Testamento para a igreja. Bem, Frei, voltando a falar sobre a Semana Santa em si, existe a tradição de não consumir carne neste período. Esta tradição se refere unicamente à Sexta-feira Santa ou se trata da semana inteira, realmente? Então é aquela dúvida, né? E aquela briga que sempre existe. Uhum. Passa o ano todo pecando, na Semana Santa não come carne. Exato, aí vira santo, né? Bom, na verdade, a igreja só tem 2 dias de abstinência e jejum obrigatórios sob pena de pecado grave, que são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da Paixão do Senhor, a sexta-feira santa, certo? Antigamente já se teve mais dias, certo? Nos outros missais, mas uma foi se perdendo, né? A igreja
foi retirando. Certo? E aqui não convém entrar na discussão se foi bom ou ruim, retirar isso. Mas é só a nível de curiosidade, que já se teve mais dias na igreja que era obrigatório jejum e abstinência. Hoje não. Hoje o calendário só prevê esses 2 dias, de abstinência e jejum. Então, qualquer dia depois desses, né, ou antes, que não seja esses, que alguém queira fazer a abstinência, assim, será por devoção, com exceção das sextas-feiras, né? Nas sextas-feiras ainda é previsto que não se coma carne, certo? Mas assim, jejum mesmo é apenas quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Abstinência, esses 2 dias e todas as sextas-feiras do ano, com exceção que talvez caia alguma solenidade nesses dias, né? Por exemplo, a próxima sexta, que vai ser a sexta-feira que ainda se estará celebrando a 8ª de Páscoa, né? Então, pode comer carne. O Natal caiu na sexta, pode comer carne. Entende? É por isso que você tem que entender, acompanhar o calendário da igreja, né? Eu conheço gente assim que faz essa abstinência da sexta fielmente, mas que não observa o calendário. Então pode ser, sei lá, Natal ou outra celebração importante assim que tem o grau de solenidade na sexta, mas mesmo assim essa pessoa vai permanecer na abstinência, apesar que não é obrigatório. Entende? Então, resumindo... Então é assim, é uma tradição que as pessoas usam sem perceber, sem prestar atenção no calendário, né? Assim, minha mãe e minha irmã, elas sempre não comem carne na sexta-feira, a vida toda. Então é assim, talvez elas não tenham nem percebido que está lá no calendário católico, mas fazem por tradição. Sim, por tradição e devoção, que também é recomendado. Com isso, eu não estou assim querendo dizer que agora a gente deve se esbaldar em churrasco o ano inteiro, né? Eu estou dizendo o seguinte, que pela lei da igreja, que é o que nós temos que obedecer, né, como eu disse, sob pena de pecado, porque a igreja tem um mandamento que é observar o jejum e abstinências quando manda a Santa Igreja, né? Então, pela lei, nós temos esses 2 dias, tá? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. E todas as sextas-feiras do ano, a não ser que caia alguma solenidade, que para você saber, você tem que conferir o calendário, certo? Isso é a lei. Mas assim, de forma devocional e de forma tradicional, levando pela tradição, é recomendado também a abstinência e jejum em outros dias, por essa pedagogia das penitências que eu falei anteriormente. Né? Então, por exemplo, quarta-feira santa, né? Quarta-feira de trevas, como nós chamamos. É muito recomendado que naquele dia não se coma a carne, certo? E que também se faça um jejum. É recomendado, né? Porque você vai estar se unindo com aquela privação a nosso Senhor, que estará sendo traído ali, certo? Então, é muito recomendado. Agora, se você deixar de fazer também, você não precisa apresentar isso numa confissão, entende? Pela a lei da igreja. Agora, é muito recomendado. Inclusive, é muito recomendado fazer jejum toda sexta-feira da quaresma também. Assim como toda sexta-feira do ano, certo? Eu que professo a regra, devo observar isso mais e mais, porque eu professo a regra e as constituições dos frades, certo? Então, eu deveria observar isso mais. Entendi? Na quaresma, tipo, as pessoas cortam do seu cardápio alguma comida. Vou fazer como penitência, eu vou parar de tomar refrigerante. Como penitência, não vou comer carne, não vou comer doces. A quaresma conta com o domingo também? Ou o domingo é livre para a pessoa que fez a sua penitência comer livremente? Pronto, os domingos da quaresma, eles estão liberados para você deixar de fazer a sua penitência, o seu gesto, porque ele é domingo, ainda é domingo, então tem um sentido também de dia do Senhor, certo? Seria a contagem praticamente nisso, né? Levando em consideração, como eu estou dizendo, o calendário da igreja, a partir das vésperas do sábado,
né, ali as primeiras vésperas, que já é o domingo, né, sábado à tarde já é o domingo para a igreja, né? Então, ali você pode deixar já de fazer a sua penitência. E claro, a sua penitência que você pode escolher, né, ela é livre para você dizer o que é que você quer fazer. Se você vai tirar aquela quaresma refrigerante, se você quer tirar o doce, entende? Inclusive, nas sextas-feiras, a Igreja do Brasil, ela tem aquela permissão de que você possa substituir a carne por outra coisa, né? Você pode substituir a carne, por exemplo, se você, por algum motivo ou outro, né, quer comer a carne na sexta-feira, qualquer sexta-feira do ano, né, você pode trocar aquela penitência por outra coisa. Você vai pagar outra penitência, você vai fazer uma obra de caridade. Isso foi uma coisa que o Brasil generosamente ofereceu para os fiéis poderem cumprir. O sentido é esse, é que com aquilo você se una à paixão de Nosso Senhor. Não tem sentido você fazer uma penitência estéril. Você deixar de comer a carne, mas passar o dia inteiro falando mal dos outros, ou você não consegue rezar melhor. Então, assim, qual é o sentido dessa penitência? É uma coisa estéril, você vai estar fazendo por fazer, não é? Até porque a penitência é acompanhada do jejum, da oração. Isso, exato. O sentido é esse. Você vai estar deixando aquilo de comer, né, para que naquele horário você possa também estar rezando mais, você possa estar lendo um livro piedoso, entendeu? Então, não tem sentido simplesmente penitência por penitência, um gesto. Tem que ter o âmbito espiritual por trás. Tem que ter aquela devoção. Não tem. Se você faz assim só por cumprir a lei, ok, é válido, né? É válido. Mas você não pode parar só aí, certo? Porque, claro, a gente não pode fazer as coisas só quando a gente se sentir bem também, né? Pronto, eu vou para a missa só para cumprir o preceito. Não. Mesmo no dia que eu não estiver bem, eu tenho que ir para cumprir o preceito, certo, né? Mas eu não posso parar ali, entendeu? Eu preciso dali prosseguir, entendeu? Então, as penitências também têm esse sentido. Por isso que muita gente, às vezes, fala que a penitência vira um fardo. Por quê? Porque eu estou fazendo só por fazer. E não pode ser um fardo. Quando você faz uma penitência por amor, porque você está se trabalhando, porque você quer se aproximar mais de Deus, você vai ver que não é mais um fardo. Você faz e às vezes vai querer até fazer mais do que é previsto, né? Porque a santidade é isso. Você não faz somente aquilo que está determinado, né? Você vai além. Isso se explica porque as pessoas fazem coisas que estão além, né, daquilo que é previsto, porque se entende que elas estão com um amor tão grande com Jesus que elas não querem ficar somente no essencial, mas querem ir além, certo? Me corrija se eu estiver errado, por favor, Frei, mas também é uma forma de você dizer que a conexão que você tem com Deus é mais forte do que a vontade carnal, né? Porque aí, assim, você, por exemplo, gosta muito de consumir refrigerante, né? Muita gente não consegue viver sem refrigerante no dia a dia, não consegue não beber refrigerante. E aí você chega e diz, não, eu não vou beber mais refrigerante para alcançar essa graça, para alcançar, para provar que a minha fé é maior do que esse sentimento, desejos, né? Do que esse sentimento corporal, né? Da necessidade de consumir aquela bebida. Sim, isso é muito válido. Isso é muito válido. A nossa alma, a alma humana, ela tem certas potências, né? Por potência eu digo, vamos dizer assim, faculdades, bom, né? Coisas que os animais não têm, por exemplo, as faculdades intelectivas, né? Então, a vontade em si, a vontade humana, ela é uma potência cega, é uma vontade cega, certo? Só que diferente dos animais, ela pode ser controlada. Então, a penitência ela ajuda a trabalhar especificamente a potência da vontade. Porque a vontade humana, digamos assim, depois do pecado, ela é rebelde. O ser humano pecou, agora ele tem uma vontade rebelde. Então, a penitência ajuda nisso, a inclinar essa vontade para os verdadeiros bens. Então, eu me privando de alguma coisa, eu vou meio que dar um estalo em mim para dizer assim, olha, acorda. Né? A comida, né, o prazer não é o fim último dessa vida.
Entendeu? É como se fosse também para dar um choque de realidade. Né? Ali eu me privo de alguma coisa e aquela agonia de eu quero comer, eu quero fazer aquilo, eu quero ouvir música, assistir. Então, é naquele momento que você precisa acordar e dizer, não, peraí, o que é importante na minha vida? Eu vivo a mercê disso? Né? É só isso o fim da minha vida? É um choque de realidade. Por isso que quando você se priva de alguma coisa, Deus olha mais benignamente para você. Isso é atestado na Sagrada Escritura, por exemplo, quando Deus anunciou a destruição de Nínive, né, ali com o profeta Jonas, o pessoal fez penitência e Deus se compadeceu daquele povo, certo? Tem esse sentido bíblico. Deus, ele se compadece. E o autor sagrado usa a linguagem assim, ele voltou atrás. Nós sabemos que Deus, como ele é perfeito, ele não tem como voltar atrás, mas é uma linguagem humana para dizer assim, Deus teve misericórdia daquele povo. Então, se você está passando por uma tribulação, quer receber uma graça, pode confiar, faça jejum, reze mais, se prive, que Deus ele vai olhar para você daquela maneira e você vai... você pode, eu não vou dizer vai, porque isso seria muita autoridade minha dizer que Deus vai conceder, mas assim, ele vai olhar com mais misericórdia para você, e você vai aprender também com aquela privação, você vai aprender com tudo aquilo que você está passando e se privando. É esse o sentido da penitência. Se tirar desse sentido, né, não tem jeito. Então, Frei, vamos para algumas perguntas que surgiram aqui no nosso chat no YouTube. Pronto. 10 horas e 52 minutos na Rádio Capital do Agreste. Hoje, recebendo o Frei, que está trazendo algumas explicações para a gente, esclarecendo algumas dúvidas de vocês, ouvintes, logicamente. Bem, uma pergunta difícil no chat. Qual santo ou santa pode nos ajudar a ter uma vida de oração mais íntima com Deus? Até parece um negócio assim de qual é o meu santo, né? O santo que vai... Bem, qual santo ou santa que pode nos ajudar a ter uma vida de oração? Isso vai depender muito de você, da sua devoção pessoal, entende? Por exemplo, se eu quero ser um exemplo de padre, eu preciso ter devoção por um santo que se dedicou a isso. Por exemplo, o que me ajudou muito na minha vocação foi o Padre Pio, um exemplo de padre. E eu tento me dedicar à vida, né, de oração, de espiritualidade, como o Padre Pio, porque ele foi um padre que soube se unir a Deus, ele tratava bem as pessoas no atendimento, a direção espiritual, a oração, a fazer suas penitências, rezava bem rezada a missa, confessava por horas. Então, eu tendo uma pessoa dessa como exemplo para o meu ministério, eu vou conseguir ser um santo padre. A mesma coisa, uma mãe de família, se tem, por exemplo, se quer se dedicar a ser uma santa mãe de família, que quer cuidar bem dos filhos. Então, eu posso pegar os pais de Santa Teresinha como exemplo de santidade, São Luís e Santa Zélia. Eu vou lendo a vida deles, vou me espelhando, e isso vai me ajudar na minha vida espiritual, né? Isso vai me tornar uma pessoa mais devota. Mas, assim, né? Qual santo ou santa me ajuda a ter uma vida de santidade? Eu acho que a função e o papel de todos eles é nos aproximar de Deus. Exato. Né? Sim. Então, assim, vai ser mesmo a empatia, porque a história é escrita pelas nossas histórias. Uhum. Se foram pessoas comuns que viveram, que deram a vida pelo evangelho, que morreram, e é só dizer que é santo. Não, mas tipo, se a gente tem a Bíblia como uma receita de santidade, os santos seguiram aquilo, não tem como não ser santo. Sim, né? Exato. Mas assim, essa busca pelo santo certo, eu acho que todos eles nos aproximam de Deus. Aproxima, exato. E principalmente, como eu disse, aquele que se assemelhar mais ao estado de vida que você está ali naquele momento. Perfeito. Eu esqueci de mencionar, mas a pergunta é do João Lucas. Obrigado pela participação, João Lucas. Eu conheço, ele tem umas perguntas difíceis mesmo, viu? Eu conheço. Tá vendo, João Lucas? É lá da minha terra. Ah, tá certo. O Frei é de onde? Eu sou natural, eu nasci aqui em Caruaru, mas sou natural de Cachoeirinha, né?
Ah, residiu em residi, Cachoeirinha. exato. Só aqui só foi o nascimento mesmo. Ah, tá certo, tá bom. Bem, o Maicon Leno, que eu fiquei em dúvida se seria o nosso Maicon, né, nosso produtor, mas é ele mesmo, tá elogiando aqui também pelo YouTube. Aline Carvalho, mais uma vez com a participação, trazendo a ideia de que está sendo muito esclarecedor e dizendo, inclusive, que fez de tudo, né? Cortou doce, cortou açúcar, bolo, café, enfim, cortou muita coisa, não foi, Aline? A penitência foi severa. Foi severa. Ó, dessa lista aí, eu acho que eu conseguiria viver sem um montão de coisa, mas o bolo, para mim, seria uma penitência. Mas veja, Aline, o bom é que agora, quando nós passarmos pelo trido, você vai poder descontar no jantar da Páscoa, né? Aí você pega aquele cordeiro grande, né, ou para quem gosta de bode, Sim, né? E ali você desconta, certo? Vamos evitar falar de comida, inclusive, que já se aproxima aí já são quase 11 horas da manhã, então a fome começa a apertar. Pois é. Vamos seguir com a entrevista sem falar de comida, pelo amor de Deus. A Aline diz, inclusive, que fez de domingo a domingo, que não sabia da regra do domingo. Mas, enfim, agora você sabe, Rádio Capital da Agreste, programa Ponto Final também é informação, traz muita informação, na verdade. Bem, o Nildo e a Helenice, disseram o seguinte, o meu esposo, no caso a Helenice, falou, né? O meu esposo faz abstinência de não comer carne nas sextas-feiras, já teve Natal, fim de ano, primeiro dia do ano, enfim, ele permanece firme. Muito bem. O Maicon, que é nosso produtor, que está por aqui também participando pelo YouTube, né, pelo chat do YouTube, perguntou o seguinte, Frei, o senhor já passou por alguma experiência espiritual e como foi, né, depois de ter passado por essa experiência? Pronto, eu acho que por experiência espiritual, ele quis dizer experiência mística, não é? Porque, assim, experiência espiritual, todos nós passamos. Se nós rezamos, já é uma experiência espiritual, porque estamos em contato com o divino. Agora, assim, experiência mística, não, assim, eu não passei, né, de dizer assim, eu já vi anjo ou alma. Eu já escutei, inclusive ontem, um frei que me disse que viu uma alma já do purgatório, né, mas eu mesmo não passei por experiências. Agora, claro, eu passei por situações que eu consegui ver Deus ali, entendeu? Ver claramente que era Deus, certo? Essas são as maiores experiências que eu passei, certo? Certo. A Maria de Lourdes está perguntando se o senhor já passou por uma aridez espiritual. Pronto, agora o contrário, né? Uma experiência, agora uma aridez. Não, essa sim, com certeza. Essa daqui, eu diria com toda certeza que sim. Porque é até próprio, quando nós estamos estudando a espiritualidade e a mística, nós vemos esse mesmo sentido que eu falava das tentações. O Espírito Santo, muitas vezes, ele retira as nossas consolações para nós aprendermos, para termos uma aprendizagem espiritual. Por quê? Porque é próprio da nossa vida espiritual, quando nós estamos nos aproximando de Deus, ele nos enche de consolações espirituais. Né? Nós sentimos gosto na oração, em estar no serviço de Deus, só que nós não podemos ficar somente no sensível, porque essas coisas não garantem nada, né? Não garantem que ali nós estamos realmente servindo a Deus. Tanto que, por exemplo, no caso do Padre Pio, o que, digamos, garantiu a santidade do Padre Pio não foi ele ter recebido os estigmas ou ter tido revelações sensíveis, mas foi a sua vida de virtudes, sua vida oracional, entendeu? Chagas, ver anjo, isso não garante que você é um santo. Entende? Então, Deus, ele sabiamente retira as consolações para que você possa, naquele momento de deserto, se purificar. Então, vai ter um tempo que você, na sua vida espiritual, depois de um tempo, já não vai sentir mais consolo de Deus, toda oração vai parecer amarga. Porém, são essas orações, mesmo na aridez, que são mais importantes para Deus. São as que mais têm mérito. Elas são as orações que mais nos fortalecem, porque é quando Deus retira tudo.
e ali ele nos testa e nos prova. Então, eu digo também para você, né, que passa por essas aridez, que você não fique desesperado. É próprio das almas, como diz o São João da Cruz, elas começarem a vida espiritual e quando vem a aridez, elas desistem, tanto por uma falta de direção, como também por um desespero, assim, do que é que eu faço? Agora Deus me abandonou. E não é isso. Quando nós mais pensamos que ele está longe, é que ele está perto. Né? Como nós vemos, só para terminar, um exemplo de Santo Antão no deserto, que passando por muitas tentações, né, lutas severas contra o demônio, ele chamava por Jesus e Jesus não atendia. Né? E quando terminou aquilo, aí que Jesus se revela e ele pergunta onde é que o Senhor estava nesse momento de dificuldade. E Jesus diz, eu estava no teu coração te vendo lutar. Entende? Deus não interfere na desolação. Ele está ali. Nós que ignoramos a sua presença silenciosa. Eu me emocionei agora com essa sua fala, Frei. Vamos, inclusive, aproveitar, vamos seguir para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o último bloco da entrevista no nosso programa Ponto Final. Não saia daí, o programa Ponto Final volta já, aqui na Rádio Capital do Agreste. Porque, principalmente quando a gente está numa situação muito difícil, um momento de muita dor, eu quero um pouquinho. Eu também, quando viu? você sente um momento de muita dor. Quero beber da tua misericórdia, quero ver teu amor em mim. Quero beber da tua misericórdia, quero sentir teu amor em mim. Jesus, 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 Jesus. Jesus, misericórdia, Jesus, 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 misericórdia. Quero beber da tua misericórdia, quero ver teu amor em mim. Quero beber da tua misericórdia, quero sentir teu amor em mim. Jesus, 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 misericórdia. Jesus, 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 misericórdia. Jesus, 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 misericórdia. Quero beber da tua misericórdia, quero ver teu amor em mim. Quero beber da tua misericórdia, quero sentir teu amor em mim. Jesus, 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 misericórdia. Jesus, 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 misericórdia. Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, misericórdia. Jesus, 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 misericórdia. Estamos de volta com o programa Ponto Final. Apresentação: Diógenes Barbosa e Leonardo Cícero. 11 horas e 6 minutos neste sábado, dia 19 de abril de 2025. Voltamos com a entrevista com o Frei Gabriel Nogueira. Frei, vamos com uma pergunta assim que é muito forte para o católico, falar de Eucaristia, né? A Eucaristia é o ápice da fé cristã católica. A missa dos Santos Óleos e da instituição da Eucaristia acontece, inclusive, na quinta-feira da Paixão. Isso. Fala um pouquinho dessa celebração e qual a importância dela para os católicos. Pronto, essa celebração ela está interligada porque se tem o sentido na Quinta-feira Santa da instituição da Santíssima Eucaristia, como também da instituição do sacerdócio. E a chamada Missa do Crisma, que é aquela que acontece sempre ou pela manhã da Quinta-feira Santa, que é presidida pelo bispo, tem o sentido de renovar as promessas sacerdotais que os padres fizeram um dia nas mãos do bispo, e ali ele também vai abençoar os santos óleos, irá consagrá-los para o seu uso durante todo o ano. É a missa da unidade. Ali todo o clero, toda a diocese, os padres deveriam participar dessa missa, mostrando mais uma vez o valor do sacerdócio. E a missa da Ceia do Senhor, que acontece já nas vésperas, ou seja, pode ser ali ao cair da tarde, à noite, é a missa que também traz esse sentido do sacerdócio, mas principalmente da instituição da Eucaristia, onde Nosso Senhor, na última ceia, lava os pés dos seus apóstolos, por isso também é chamada de missa do lava-pés, porque tem aquele rito, embora seja opcional, mas é muito forte na nossa igreja, e ali, em todo aquele momento, se traz esse sentido de celebração que dá o início do tríduo. Você vê que, olha o sentido, quando termina ali praticamente a comunhão, o Santíssimo, a âmbula, né, onde fica as hóstias consagradas. Naquele dia já se coloca muitas hóstias consagradas para que na Sexta-feira Santa as pessoas possam comungar daquelas hóstias. Ali o Santíssimo é trasladado, é levado para uma capela que fica fora da igreja ou em outro local adequado, que é chamada Capela da Reposição. Naquele sentido também que Jesus é retirado do jardim pelos guardas e é levado para o sinédrio. E nós, na igreja, ficamos com o sacrário aberto, porque o Senhor está ausente. Ele foi levado, foi retirado. Os judeus estão com ele. A partir daquele momento, e até antes, o relógio da paixão já está contando. Então, por exemplo, se tem o relógio da paixão para fazer aquela memória dos acontecimentos da vida de Cristo. Por isso que à noite é recomendado a vigília ali, que se possa ficar um tempo até o outro dia. E tem gente que fica até o outro dia mesmo com o Santíssimo na Capela da Reposição, fazendo adoração até o outro dia. Perfeito. Temos várias participações aqui pelo YouTube. Nós traremos algumas delas daqui a pouquinho. Vamos seguir só para a próxima pergunta. Frei, na Sexta-feira da Paixão não se celebra missa em lugar nenhum do mundo. Por quê? Pronto. Primeiro, pela questão do luto que a igreja vivencia. Não teria sentido celebrar na Sexta-feira Santa,
Porque a celebração da quinta não termina na quinta. É um tríduo, evidentemente. Então, se você quer realmente participar da Páscoa, você não deve escolher uma das 3 celebrações para ir. Mas o correto deveria você participar do tríduo completo, porque na quinta-feira não se termina a celebração, é um tríduo. Né? Então, uma missa na sexta-feira santa meio que quebraria esse sentido de luto, de espera por Nosso Senhor, porque na missa ele se faz presente, tem a consagração, certo? Então ali Jesus ele não está no sacrário, né? Trazer, vê que perde o sentido, né? Trazer ele ali presente. Então é para dar esse sentido de continuidade e também porque é um tempo de espera, de reflexão, para que nós possamos também sentir a ausência de Jesus, que está fora, ele foi levado. Somente depois, nas 3 horas, ou outro horário, se assim for melhor, que é celebrado não uma missa, mas uma ação litúrgica, que é ali onde se tem a adoração da cruz, né? O beijo da cruz, que o pessoal fala, né? Vou para o beijo da cruz hoje, entende? Para que se possa realmente fazer a memória. E foi o que o senhor falou lá no início, né? Beijar o chão por beijar. A adoração à cruz também tem um significado muito forte, né? Não é só beijar ali um pedaço de madeira com Cristo morto. Sim, perfeito, exatamente. Tem esse significado também, um significado espiritual. Perguntas? Vamos para as perguntas aqui no nosso chat no YouTube. Bem, só um instante. A Aline Carvalho voltou a participar. Ela disse que foi muito difícil, mas com a graça de Deus conseguiu. Amém. Amém, Aline, parabéns. Bem, a Érica Melo fez a seguinte pergunta. Frei, no momento que recebemos a Eucaristia na Santa Missa, como deve ser direcionado esse momento, eu e Deus? Posso fazer pedidos, agradecer, ou é um momento de oração? Pronto, então aqui praticamente a pergunta se responde. Porque quando nós recebemos a Eucaristia, ali é o momento de mais intimidade com Jesus, Jesus Eucarístico. Os manuais de devoção prevêem certas orações para antes e depois. Porém, a melhor oração é aquela sua pessoal. Aquilo que você tem para falar para Jesus. Verdadeiramente, ele vai estar com você ali. Se você estiver no estado de graça, ali ele vai estar com você. Então, eu digo assim, estado de graça, porque, infelizmente, muitas pessoas comungam sem a devida preparação. Né? O Jesus permanece, né? Quando nós comungamos, mesmo sem estarmos nesse estado, que não deveria acontecer isso, né? Mas assim, o pessoal não tem esse conhecimento, Jesus permanece, por isso que é até um pecado. Mas assim, se você se prepara, se você se confessa, se você está em estado de graça e você recebe a Eucaristia, você permanece em oração com aquilo que você tem a falar para ele, que pode ser realmente isso aí, né? Pedidos, agradecimentos, que pedir e agradecer a Deus é uma oração também. Oração não é somente atos de adoração. Oração comporta tudo isso. Você pedir, você agradecer, você suplicar, você chorar, você ficar em silêncio. Tudo isso é oração também. Entendeu? Então, seria isso. Tá bom, Érica? Bom, temos pergunta também da Erivânia Cavalcante. Frei, fale um pouco sobre o significado da celebração da bênção do fogo novo. Pronto. A celebração da bênção do fogo novo acontece na vigília, que no caso irá acontecer hoje, que é sábado. É organizado ali aquele fogo, aquela fogueira, sempre fora da igreja, à porta, em algum local específico, e se tem esse sentido de renovação, porque a vigília pascal é a vigília das vigílias,
Ali os fiéis estão sempre com velas, levando para a igreja. Cristo, a luz que ilumina as trevas. Se tem esse sentido também, o fogo ele sempre é para iluminar, é para clarear as trevas. Cristo, ele vencendo a morte, ele nos ilumina com a sua luz. Perfeito. Temos também participação do Centro Filosófico. Pronto. O pessoal do Centro Filosófico sempre está me ajudando, né, na produção de vídeos de filosofia para o YouTube. Eita, que bacana. Aproveita então e compartilha aí como é que as pessoas podem acompanhar essa produção. Então, só é pesquisar no YouTube Centro Filosófico, tá certo? E lá você vai encontrar vídeos referentes também à filosofia cristã, como os santos doutores, coisas relacionadas a Deus, né, a argumentos que provam a existência de Deus, meditações, várias coisas relacionadas à filosofia cristã, mas também aquilo que nós podemos aproveitar dos pagãos, como também os santos conseguiram fazer isso. Por exemplo, o Santo Agostinho pega muito de Platão, aquilo que dá para aproveitar. Então, o nosso Centro Filosófico ele ajuda nesse sentido também. Temos mais uma participação aqui. O José está desejando um bom dia para todos nós, dizendo: Frei, hoje se fazer abstinência de carne no sábado. Pronto, acho que quer dizer... Se faz abstinência de carne no sábado. Como eu disse, não tem lei para isso, mas é muito recomendado que se permaneça esse jejum da sexta, de ontem no caso, até a vigília. É muito recomendado isso. Tanto porque hoje é um dia de silêncio, um dia dedicado a Maria Santíssima também. O sábado, principalmente o santo, é dedicado à Virgem, porque a fé, em aspas, né, desapareceu da terra depois que Jesus morreu, porque Jesus morre, os apóstolos ficam desesperados, eles vão até o túmulo, mas é curioso que Maria não vai até o túmulo. Por quê? Porque se disse que ela era a única que tinha fé em Jesus, que Jesus iria ressuscitar. Então, ela não vai para o túmulo de Jesus. Quem vai são os apóstolos, porque, digamos assim, eles ainda estavam com as suas consciências obscurecidas, e diziam assim, será mesmo? Então, eles vão procurar o morto. E Maria Santíssima não, ela aguarda, ela é a única que conserva a fé na terra. Ela fica ali só esperando a promessa da ressurreição. E a tradição diz que Jesus apareceu primeiro a Maria Santíssima, diferente do que os textos contam, né? Mas isso é uma coisa da tradição, que diz que como Maria Santíssima foi a que mais sofreu por ver Jesus ali, ela também mereceria que Jesus aparecesse primeiro a ela para compensar aquela dor. Por isso que Maria Santíssima, ela aguarda em silêncio. E esse dia tem o sentido de ser o silêncio de Maria também. Perfeito. Temos mais uma pergunta do João Lucas. João Lucas perguntou o seguinte: a oração Alma de Cristo é a oração mais adequada para fazer após a comunhão? O senhor recomenda outra oração? A própria tradição da igreja, inclusive no missal, recomenda a Alma de Cristo. É uma oração perfeita e própria, sim, para após a comunhão. Mas isso não quer dizer que você não possa rezar outras orações. Você pode rezar, mas a Alma de Cristo já diz tudo também. Mas é bom que você possa intercalar entre oração pessoal e orações que você reze já prontas, né? As orações vocais. Um problema, às vezes, da gente temos pouco tempo, né? Você comunga, depois de 1 minuto ou 2, você já precisa levantar para depois da comunhão, né? Aquele oremos. Então, é bom que você aproveite ali com Jesus aquilo que você queira falar, aquilo que você queira meditar. Isso é recomendado também pelos manuais de devoção, mas também a Alma de Cristo está ali inclusa. Perfeito. Obrigado pela sua participação, João Lucas. E já caminhando para o nosso final, né, o final da nossa entrevista, Frei, poderia deixar uma mensagem aí de esperança, de fé para todos aqueles que creem, né? E para os que não também, porque precisam mais ainda. Sim, mas pode deixar uma mensagem de fé e de esperança para todos nós. E já agradecendo pela sua participação, pelo esclarecimento. Foi um programa muito bom. Viu? O senhor veio enriquecer, deu uma belíssima aula de história
né, de história da religião mesmo. Então, assim, muito obrigado e fique à vontade. Pronto, então, a minha mensagem que eu diria para a todos aqueles que estão escutando e que vão escutar depois é que foquem em vivenciar bem o Tríduo Pascal e a Páscoa, né, esse período forte na igreja, porque é a nossa esperança. A morte de Cristo é a nossa esperança. Se nós fôssemos analisar a vida humana sem a morte e a ressurreição de Cristo, era um desespero. Porque esse mundo ele não tem sentido por si só. Não tem sentido. Veja, olha os quatro pilares, né? A gente nasce, certo? A gente cresce, a gente pode talvez se reproduzir, um relacionamento, e a gente morre. Qual é o sentido disso? Você nascer para morrer. Não tem sentido. Que loucura é essa? Esse mundo ia ser um desespero. Então, se você coloca nisso um quinto pilar, que é a vida eterna, o céu, você nasce, você cresce, se reproduz, morre e renasce para o céu. Entra para a vida verdadeira. Agora sim tem sentido, porque você vai nascer para a vida. Você não vai nascer para a morte. Então, nós só temos essa vida por causa da morte e a ressurreição de Cristo. É isso, praticamente, a nossa esperança. Com toda certeza, é essa a nossa esperança. Nós precisamos vivenciar bem a Páscoa por causa disso. Nossa vida é a vida de Cristo. Se não fosse isso, esse mundo seria um deserto, sem sentido. Cristo, ele dá sentido a tudo desse mundo. A tudo mesmo. Então, vivencie bem a Semana Santa, ainda esses últimos dias, nós estamos. Se você, agora me dirigindo às pessoas que caíram de paraquedas, né, não conhece, se você quer vivenciar, vá hoje para a vigília, faça essa experiência, certo? Não espere a próxima, não, né? A próxima Semana Santa, próxima Páscoa. Vá hoje, mesmo que seja no último dia, mas pelo menos vá hoje para você ver a beleza da liturgia católica, do rito, da celebração em si. Preste atenção nas leituras, no sentido, estude e participe verdadeiramente. Você vai ver, eu garanto, você não vai se arrepender. Principalmente dessas 3 celebrações desse tríduo. Quem participa vivencia bem uma espiritualidade, consegue vivenciar bem uma mística ali, uma experiência com Deus. É sério, isso aqui muitas pessoas já me testemunharam. E para finalizar, eu trago um exemplo que eu vi ontem na Sexta-feira Santa, né, na celebração, que no final tem aquela procissão do encontro, onde vai o Senhor morto e vai a Nossa Senhora das Dores. Os homens levam um, né, e as mulheres a outra, e ali em certo ponto eles se encontram. E quando se encontrou ali a mãe com o filho, Nosso Senhor deitado ali, eu observei ao meu lado, que tinha uma senhora já idosa, né, olhando para aquela imagem de Jesus deitado, todo ensanguentado. E aquela senhora ali, ela derramava lágrimas, né, com as mãos assim. Eu não entendi o que ela estava falando. Eu acho que era uma oração pessoal. Ela estava pedindo alguma coisa, ou agradecendo. E era como se fosse o próprio Jesus ali, naquela imagem. Né? E eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho uma fé dessa. Né? Eu não tenho. Eu estudo, eu fiz os cursos, as formações, vivo em livro, mas uma fé daquela eu reconheço que eu não tenho. Né? Mas ela tinha aquela fé simples, aquela fé pura, uma fé que realmente, como diz Jesus, ela move montanhas, uma fé daquela pessoa. Então é isso. Mas por quê? Porque ela tinha uma fé nesse sentido forte. Porque ela não via somente a imagem. Ela ali estava vendo o sentido, o próprio Cristo.
Entende? Ela talvez nunca saiba disso que nós estamos falando aqui, do sentido litúrgico, do sentido histórico, do sentido doutrinal, da teologia. Não, talvez ela nunca saiba disso. Mas ela somente pela fé conseguiu uma experiência com Deus através do sensível, que passou pela imagem, né? A imagem ali exerceu uma função pedagógica, ela viu a imagem e elevou o coração para Deus e falava com Deus com a fé que talvez poucos tenham. Isso que é o objetivo dos ritos da penitência do exterior nessas celebrações. Se não for assim, a gente não vive uma boa Semana Santa. Perfeito. É interessante esse seu relato, porque ontem eu estava na celebração na paróquia da Assunção, ali no Indianópolis, e naturalmente muito, muito emotivo, né, por todo o significado que tem a data da Sexta-feira Santa. E aí vinha, né, do momento do beijar o Cristo, né, de beijar a cruz, na verdade, da adoração ao Santa Cruz, uma senhora, e eu estava na última fileira lá sentado, nós estávamos na última fileira sentados lá atrás, na igreja, e uma senhora, ela vinha aos prantos. E aí, assim, eu estava muito sensível ao que estava acontecendo, mas quando eu olhei para essa senhora e eu olhei para como ela estava tocada por aquele momento, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar por perceber o que ela havia percebido, né? Por sentir o que ela havia sentido, inclusive. Então, é um momento de muita sinergia, eu diria, né? De quem está, de quem percebe, de quem presta atenção na conexão que é criada com a fé, com a sua fé, com todo esse contexto, na verdade. Frei, muito obrigado, né, Frei Gabriel, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para falar sobre esse período, né, cheio de reflexão, dedicação e também muito amor. Amém. Eu que agradeço, viu? Deixo o meu abraço para cada um de vocês, para todos aqueles que nos acompanharam e que também vão acompanhar depois a essa entrevista, e estou à disposição, tá bom, do programa, da rádio, para aqueles que vocês precisarem de mim. Seja sempre bem-vindo. Quando estiver aqui em Caruaru, pronto, viu? Tá bom. Fale para a gente, porque a gente fala de outros temas, porque o calendário é longo, né? Prontinho. E vem muitas festas por aí da igreja que podemos trazer para cá. Pronto. Obrigadão. Prontinho. Por nada. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o quarto bloco do programa final, trazendo informações sobre Caruaru e região. Não saia daí, o programa Ponto Final volta já, aqui na Rádio Capital do Agreste. Frei, vamos fazer um programa aqui, vamos fazer um quadro dentro do programa. Pergunta e responderemos. Acesse o meu Instagram. Deus é fiel, Ele vai te surpreender. Deus é fiel, creia no seu poder. Deus é fiel, Ele vai te surpreender. Deus é fiel, creia no seu poder. Não pare de orar, não pare de lutar. Não pare de... Bem-vindo à Rádio Capital do Agreste FM, onde a cultura brasileira ganha vida através da internet. Hora certa da Capital do Agreste FM, caruaruense como você. 11h30. Tutanos Açougue, primeiro açougue gourmet de Caruaru. Cortes premium, cortes tradicional e trazendo diferencial. Uma linha exclusiva de cortes temperados para o seu dia a dia e para churrasco. Delivery de carne todos os dias, com taxa fixa de entrega. @tutanos.açougue, 81 9 94 57 94 82.
Que tal uma cerveja bem gelada e uma boa conversa com os amigos? Legal, né? O Bar e Restaurante Nego do Caldinho é o lugar ideal, funcionando de terça a domingo e sempre abrindo às 11 da manhã. Bom atendimento e cerveja estupidamente gelada. Pra petisco tem tripinha assada no capricho, tilápia, caldinhos e muito mais. Se preferir, o Bar e Restaurante Nego do Caldinho serve cachaças e só fechamos quando o último cliente sair. Bar e Restaurante Nego do Caldinho, Avenida Belém do São Francisco. Ele vai te surpreender. Deus é fiel, creia no seu poder. Não pare de orar, não pare de lutar, não pare de pedir misericórdia. Ele escuta o nosso clamor, Ele é Deus e Salvador. Creia e verás tua vitória. Poderoso é o Senhor, Deus da vida, Deus de amor. Cante a Ele seu louvor, cante glórias ao Deus libertador. Poderoso é o Senhor, Deus da vida, Deus de amor. Cante a Ele seu louvor, cante glórias ao Deus libertador. Cante glória ao Deus libertador. Cante glória ao Deus libertador.